se uniu no amor de Cristo. Então, irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje para ouvir a palavra de Deus. Tantos motivos para celebrar, para fazer festa. Nós vemos aqui diante de nós a imagem de São Miguel, ontem, dia 30, ontem, dia 29, era o dia dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Essa imagem, ela foi trazida para a igreja no dia 29 de junho de 1956. Eu não tinha um aninho de vida ainda. Essa imagem está aqui, fizemos o tríduo. Aqui tem a imagem que os jovens do Onda trouxeram de Santa Teresinha, que é o dia de amanhã, padroeira das missões. No Brasil nós vivemos o mês missionário, no mês de outubro. Hoje, dia 30, se celebra a memória de São Jerônimo, grande exegeta, que viveu nas grutas lá em Belém, depois se dedicou, foi secretário do Papa Damaso, e depois se dedicou à tradução da Sagrada Escritura para a língua do povo, chamada língua vulgar, que era o latim, então. Traduziu do hebraico e do grego e do aramaico, aqueles capítulos 3 do Antigo Testamento, traduziu para o latim. Temos a Vulgata da Bíblia, e daí o mês da Bíblia, o mês de setembro, tantas coisas para encher o nosso coração de mensagens de Deus, para compreendermos melhor a Deus, da sua infinita bondade, que quer sempre comunicar-se conosco. E hoje ele vai nos contar a parábola dos dois filhos, e vamos ver quem são esses dois filhos. Então... O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, lhe disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs. A liturgia da palavra sempre ela nos traz ensinamentos práticos para termos a saúde do corpo, a saúde da alma, para termos uma vida mais com menos estresse, menos ansiedade. São características comuns, todos temos, mas com uma boa espiritualidade nós podemos controlar isso e viver muito melhor. A palavra de Deus nos ajuda, confiar em Deus nos ajuda, a fé em Deus nos ajuda muito. Mas é claro que aqui, nesses ensinamentos, nós vamos ver o profeta Ezequiel, é que a gente está sempre insatisfeito, sempre reclamando, sempre se queixando de alguma coisa. E aí o profeta vem, inspirado por Deus, vai dizer: quem é que se comporta mal? É Deus ou são vocês? É a conduta do Senhor que não é correta? Ouvi, casa de Israel. Ele vai explicar que se alguém ele é justo,
se desvia e faz o mal, e ele morrer, é por causa do mal que praticou que ele morre. É claro que aqui nós não podemos ver logo um castigo divino, mas é como se a gente poderia traduzir assim: se eu me comporto bem, mas num dado momento eu caio num vício, e esse vício me leva para a morte, é por causa do vício que eu morri, claro. Mas se eu sou um viciado e me arrependo e sou capaz, encontro força no tratamento dos amigos, no grupo de apoio, para superar esse vício, e eu vou viver, é por causa dessa transformação que eu vou viver. Porque se eu continuar no vício, eu vou morrer. Então, o profeta está corrigindo o modo de pensar naquele tempo, que como nós hoje se queixavam, por que Deus não castiga os maus? Pensando que os maus sempre são os outros, né? Deveria castigar, deveria eliminar, deveria matar e assim por diante. Jesus está corrigindo. E está mostrando, então, a partir dessa parábola, quando ele diz assim, um pai tinha 2 filhos. E é claro que aqui ele vai trazer para a mente daqueles ouvintes, especialmente são as lideranças daquele tempo, e as lideranças religiosas e econômicas, os sumos sacerdotes, os chefes do templo da religião, os donos da religião e os anciãos do poder econômico. E está falando para eles. Mas aqui também, quando fala 2 filhos, nós podemos logo compreender também que cada um de nós tem 2 corações. E é o nosso coração que está dividido. E é o coração dividido que nos cria ansiedade e estresse. O coração dividido, porque por um lado, nós dizemos sim a Deus. E por outro lado, dizemos não a Deus. Então Jesus traz esse exemplo, uma parábola, diz: o que nos parece? Um pai tinha 2 filhos. Ele disse para um: vai trabalhar na vinha. Não quero. Mas depois mudou de ideia, tradução não muito boa, nem em português, nem em italiano, não é uma tradução boa, mudou de ideia, porque traz o verbo da conversão, da metanoia, a mudança. Ele mudou, se converteu, e ele percebeu o que significa trabalhar na vinha. Ele se arrependeu, mudou a compreensão do que significa trabalhar na vinha, e quando ele percebeu, ele foi. Então houve uma mudança, a metanoia, uma mudança de mentalidade e de vida, e ele vai trabalhar na vinha. O segundo, sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Então, só da boca para fora, parecia que ele obedecia ao Pai da boca para fora, mas não é isso que Deus quer, louvor da boca para fora. Ele quer pessoas que façam o bem, que trabalhem na vinha. E a vinha, no Antigo Testamento, ela tem essa simbologia muito forte, contínua, de significar o povo de Israel. Esse povo de Israel é a vinha do Senhor. Basta olhar no profeta Isaías, a vinha que ele tanto ama, que ele cuida, que é o povo de Israel. Então essa vinha é o povo de Israel. Os 2 filhos, o povo de Israel é o filho de Deus. Quando um dos filhos, o filho talvez mais velho, quando Moisés, ele recebe no Êxodo a palavra de Deus para se dirigir ao faraó, ele recebe a instrução: vai e fala para o faraó que Israel é meu filho primogênito, que ele deve deixá-lo partir. Meu filho, o povo de Israel é filho de Deus, mas não é o único filho. Todos os outros povos também são filhos de Deus. Então temos aí um filho que poderia ser o povo de Israel, que é representado aqui por aqueles que estão ali enfrentando Jesus, mas também são os pagãos. Por isso que Jesus, diante dessa rejeição que ele tem dessas autoridades, ele conta essa parábola, porque eles querem emudecer, querem eliminar Jesus,
que vos parece? E interessante porque Jesus, a sua inteligência divina, os faz eles mesmos darem a sentença sobre si. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro. E o primeiro não fez a vontade nas palavras, na boca. Porque não adianta nada a pessoa dizer sim, papai, eu vou fazer e não fazer nada. Mas é aquele que faz, fazer a vontade de Deus. E cuidar a vinha do Senhor significa, é aquilo que Jesus veio fazer, que o Filho veio fazer. É transformar esse mundo num mundo um pouco melhor. Uma vinha um pouco melhor para todos. Não é possível, né, que 10 pessoas no mundo tenham a riqueza de 40% da humanidade, que são 3 bilhões e tantas pessoas. Experimentem, se a gente tivesse que olhar no rosto de 3 bilhões de pessoas e demorássemos 1 segundo para cada uma, sabe quanto tempo a gente levaria para olhar no rosto 1 segundo? Mais de 100 anos. Não 100 dias, não 100 horas. Mais de 100 anos. Mas 10 pessoas aqui nas mãos. A vinha do Senhor está sendo estragada. E Deus quer que a gente trabalhe na vinha. Um mundo um pouco melhor para todos. Por isso que ele conta essa parábola e nos interpela para sermos esse filho que vai pôr em prática esse ensinamento de Deus. É claro que nós somos, nesse convite, que é um convite à conversão, à mudança de vida, e nós vamos, na medida que trabalhamos por um mundo melhor, a nossa vida ganha sentido, e é claro que vamos encontrar também dissabores, mas nós vamos sentir o sabor também daqueles cachos de uva doces, de terra e de sol que Deus produz para todos. E a nossa vida se torna mais leve e mais feliz, porque trabalhamos para a vinha do Senhor. Que nós possamos acolher essa palavra que nos desafia a sermos pessoas boas com os outros. Fiquemos